Boa noite, mulheres do Levantando Coroas, que alegria, mais um vídeo, nós estamos aqui, né, para nossa terceira aula do nosso discipulado. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por toda a direção, né, que o Senhor tem nos dado. Para você que é novo, para você que é nova aqui no canal, meu nome é Daniele Furtado, sou idealizadora do Ministério Levantando Coroas, esse ministério, essa escola de mulheres, onde nós vemos ajudar as filhas do Senhor, mulheres que são novas na fé e até mesmo as irmãs que já estão numa caminhada, mas muitas vezes têm dificuldades em viver o propósito, muitas mulheres aí com feridas, traumas, com uma alma muito machucada e por causa dessa situação não conseguem viver o melhor de Deus. E o Levantando Coroas vem com essa proposta, com essa missão dada pelo Senhor de ajudar a levantar as filhas do Senhor, mulheres que receberam do Pai uma coroa de autoridade para se movimentar nas regiões celestiais, para se movimentar no mundo espiritual e no mundo natural, mas por causa das dificuldades, né, por tudo aquilo que passaram, por toda uma bagagem, né, quando estava na barriga da mãe, todas as vivências, desde a infância, adolescência até a fase adulta, muitas vezes a alma fica muito ferida, muito machucada, e às vezes por causa dessa situação, a mulher não consegue viver o melhor de Deus, não consegue ver Deus como Pai, não consegue se manifestar no reino, se movimentar no reino, ser expressão de Deus, né? Não consegue caminhar na sua autoridade, dada pelo próprio Cristo. E Levantando Coroas, por isso, né, vem aí com essa missão, né, de ajudar a levantar as mulheres no reino, amém? Nós hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, mas antes disso vamos orar, amém? Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada, meu Pai, por esta oportunidade maravilhosa, preciosa, Pai, de poder gravar mais este vídeo, Senhor, para falar hoje do nosso amado, nosso amigo, nosso consolador, falar do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Consagro a Ti, Senhor, cada palavra, Senhor, todo o meu ser, tudo que vai sair, Senhor, da minha boca, que seja ministrado pelo Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa conexão de internet, Senhor, nosso celular, Pai, tudo aquilo que é necessário, Pai, para ministrar, para liberar essa palavra na noite de hoje, Senhor. Guarda também as minhas irmãs e os meus irmãos que vão estar possivelmente também assistindo esse vídeo, Pai, futuramente. Em nome de Jesus, Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo e por tanto até aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, aquele que está conosco durante toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada, né? E é importante nós falarmos sobre o Espírito Santo dentro do discipulado, afinal de contas, é o Espírito Santo que vai nos ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, é Ele que vai nos revelar preciosidades do Senhor, vai nos revelar mistérios da palavra de Deus, chaves da palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai nos dar estratégia para vencer muitas dificuldades, amém? Glória a Deus por isso. Então, como nós vimos na nossa primeira aula de discipulado, quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo, a primeira coisa, a primeira parte do nosso ser diante da tricotomia humana que é salvo é o nosso espírito. Nosso espírito humano, ele é salvo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E pela fé nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos em Jesus como sendo Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, o nosso espírito, ele é salvo. E a partir disso nós passamos a ter uma nova vida. Uma vida de remissão dos nossos pecados, arrependimento, confissão, buscando uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. E a partir daí, nós temos então, através do Espírito Santo, que vai nos ajudar nesse processo de conversão, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, dentro do nosso espírito, amém? Gálatas 2:20 nos diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia! A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, glória a Deus. Então, nós vemos aí nesse versículo de Gálatas 2:20,
essa realidade, né? Que através da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos então ter a nossa vida transformada e Cristo vive em nós. Né? E Ele faz obras maravilhosas através da nossa vida e através, né, do grande amor de Deus Pai pelas nossas vidas, que entregou Jesus, né? Deu seu Filho amado para nós, para morrer pelos nossos pecados, e graças a Ele nós podemos ter uma vida nova, né? Glória a Deus. Então, nós vemos aí a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nesse processo de transformação, através do Espírito Santo, Cristo em nós, né? Glória a Deus. Minhas irmãs, também gostaria de convidar vocês a ler um versículo que está lá no livro de 2 Coríntios, o capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Glória a Deus. Olha só, às vezes as pessoas perguntam: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Glória a Deus, porque a partir de Cristo Jesus, nós não andamos mais no espírito humano, carnal do mundo, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós. Glória a Deus por isso. E é o Espírito Santo que é o nosso consolador, que sempre vai estar conosco e sempre dentro de nós. Então, muitas vezes nós oramos, né? Espírito Santo, vem me visitar, vem mais uma vez hoje aqui. Amém, glória a Deus. Mas é importante falar que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, todos os dias, em todos os momentos. Então, é importante, como filhas de Deus, nós, essa comunhão com o Espírito Santo, de buscar, né, Espírito Santo, o que o Senhor quer manifestar hoje através da minha vida? Para quem eu posso ligar? Para quem eu devo, né, orar? Para quem eu devo manifestar algo? O Senhor quer fazer algo através da minha vida, Espírito Santo? Né? Que comida o Senhor quer que eu faça? Que roupa eu posso vestir hoje, Espírito Santo? Pai, é nesse lugar que o Senhor deseja que eu vá, Espírito Santo. Vai comigo, Espírito Santo. Anda comigo durante todo esse percurso. É por esse caminho que eu devo ir, essa comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir, Ele que vai estar conosco e dentro de nós. Ele nunca se afasta de nós. Glória a Deus, né? E nós podemos ver a testificação de que Ele é o Consolador e que Ele está em nós, dentro de nós, lá em João. No livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 16 ou 17, as Escrituras nos dizem assim: E eu pedirei ao Senhor, e Ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Glória a Deus, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que glorioso, gente. O próprio Senhor Jesus, nosso amado, nosso Salvador, falando que ele pediria ao Pai para que nos desse o outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, para que ele estivesse conosco para sempre. Para sempre. Então não é um dia, não é uma hora, não é só um momento, não é só no culto da igreja. O Espírito Santo está conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. O Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E muitas vezes, pessoas que não professam a mesma fé, vai parecer loucura muitas coisas que o Espírito Santo nos revela, porque eles não receberam, eles não conhecem o Espírito Santo. Mas nós conhecemos e Ele vive em nós, glória a Deus, e Ele está conosco e vive em nós. Maravilha, né? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Também, nesse mesmo capítulo de João 14, no versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então, nós vemos que através do Espírito Santo, Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo fazem morada dentro de nós. É o Espírito Santo que testifica a paternidade de Deus em nós, no nosso espírito. É o Espírito Santo que nos faz
sermos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que testifica em nós Cristo, né? Todas as obras maravilhosas, né, de Jesus. E isso é maravilhoso poder ver assim que é através do Espírito Santo, né, fazendo morada em nós, que nós vamos testificar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no nosso dia a dia. É através do Espírito Santo que nós vamos poder abrir os nossos olhos e testificar, experimentar do sobrenatural, de viver experiências maravilhosas com o Senhor. Tudo isso é através do Espírito Santo. Então, eu incentivo você a orar e dizer: Espírito Santo, eu quero viver coisas preciosas contigo, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo todos os dias, Espírito Santo. Eu quero ser apaixonado por ti todos os dias. Espírito Santo, não deixa o fogo, a chama ardente, o desejo pela presença de Deus, de carregar a glória de Deus, a presença do Pai, de manifestar Deus na terra. Espírito Santo, se move dentro de mim, se move, agita o meu ser, Espírito Santo, sara as minhas feridas, cura a minha alma, que a minha alma possa estar num lugar de humildade, para que o Senhor possa, né, resplandecer dentro de mim, e o meu corpo, a minha fala, os meus pensamentos, as minhas vestes, tudo possa manifestar a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Também, minhas irmãs, quero deixar para vocês aqui, o Espírito Santo, ele também glorifica Jesus. Também no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, as escrituras nos dizem que ele glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Glória a Deus, né? Glória a Deus, o Espírito Santo nos traz conhecimento, revelação da verdade, revelação de Jesus, de Cristo. Aleluia, aleluia. Através do Espírito Santo, Jesus é glorificado. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo é lindo, né? E ele é para quem é filho de Deus. Nós já falamos isso, né, nas outras aulas, né? Sobre a filiação, quem, né, se torna filho de Deus. E o Espírito Santo é somente para quem é filho. Para quem é filho de Deus, e ele vai habitar dentro do seu corpo, dentro do seu ser, do seu espírito, e ele vai te guiar. E em Gálatas fala isso. Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7 nos fala isso. É porque vocês são filhos, é porque vocês são filhos, aleluia. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia, glória a Deus. E olha só, 1 Coríntios, o capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Glória a Deus, glória a Deus. Olha que esses dois versículos gloriosos, maravilhosos, né? Nós podemos dizer assim: somos filhos de Deus. Carregamos o Espírito de Deus Pai, Criador de todas as coisas. Aleluia, isso é incrível. E o Espírito Santo, ele está em nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, nós precisamos cuidar de todo o nosso ser. Precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa comunhão com o Senhor, zelar pela unção que está sobre as nossas vidas, sobre a autoridade que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos entrega. Precisamos cuidar, zelar com amor, com carinho, buscar sempre o Espírito Santo que nos ajude na nossa caminhada aqui na terra, cuidar da nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos, aquilo que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, tudo nós precisamos ter zelo, cuidado com o nosso corpo, com a nossa aparência, nossa saúde, tudo isso é para a glória de Deus, para a glória de Deus. O nosso ser precisa glorificar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é lindo demais, saber que nós somos morada, né, de um Espírito Santo maravilhoso, né?
estava presente desde a criação de todas as coisas. Nossa, é lindo demais. Também quero deixar para vocês, o Espírito Santo, ele faz muitas coisas na vida de quem é filho de Deus. Vamos ver isso? Primeiro, ele convence os homens. Convence, né? Homens, mulheres, jovens, né? Adolescentes, idosos, né? Quando aceitam a Jesus, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá lá em João, no capítulo 16, do verso 8 ao 11. É ele que convence. Então, aqui fica um alerta. Nós não podemos querer fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Tem certas situações que nós vamos poder orar, clamar, interceder, jejuar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, amém? Também, um outro papel do Espírito Santo que ele faz na vida de quem é filho de Deus, batiza cada cristão no corpo de Cristo. E nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que precioso saber que o Espírito Santo que habita em mim, que me permite participar de tantas obras maravilhosas, a interceder, clamar, de o Senhor se manifestar através da minha vida de tantas maneiras e com certeza se manifesta através da sua vida também. Você que está ouvindo isso, quantos momentos, quantas coisas, né? O Senhor foi glorificado, o Senhor foi exaltado porque você se permitiu, você deu liberdade para que o Espírito Santo agisse através da sua vida e você manifestasse, expressasse Deus na vida de alguém. E o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, está nos nossos irmãos aqui por todo o Brasil, fora do Brasil, em todas as nações. O Espírito Santo de Deus nos une, nos testifica as obras de Jesus, tudo aquilo que Deus pode fazer através de nós. Glória a Deus. Olha a unidade que o Espírito Santo nos permite ter como corpo de Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus, Senhor é lindo. Também é o Espírito Santo, ele sela cada cristão em Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, a palavra diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus, né? Que lindo isso. Também, né, dando continuidade em Efésios 1, 14, fala que o Espírito Santo, ele é o penhor da herança que todo cristão receberá. Porque a palavra diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Também, o Espírito Santo, ele nos guia. Ele é o que guia todo cristão, todo filho, toda filha de Deus à verdade. No livro de João nos fala isso, o Evangelho de João nos fala isso, porque a palavra nos diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Glória a Deus. Então veja só, o Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho da verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda, que vai nos fazer caminhar pelo caminho das veredas da justiça, da verdade. E nós vamos falar somente aquilo que o Senhor ouvir e passar para nós. O Espírito Santo, ele vai nos dar muitas instruções. Nós vamos receber do nosso Espírito. O nosso Espírito vai passar para a nossa alma e nós vamos manifestar somente aquilo que é puro, somente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. Glória a Deus, né? Porque nós, como filhos de Deus, do Senhor, em nós não pode haver verdade, não pode haver, mentira, não pode haver inverdade. Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra. Também o Espírito Santo, ele nos ensina e lembra os cristãos de todas as palavras de Jesus.
A palavra diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Veja só, eu entendo que para o Espírito Santo ele agir através das nossas vidas, ele precisa de duas coisas. Espaço, nós precisamos dar espaço, liberdade para o Espírito Santo dentro de nós, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Nós precisamos desejar, querer que o Espírito Santo ele se manifeste através de nós. Precisa de espaço e conhecimento. Precisamos buscar as escrituras, ler, buscar, né? Tem tantos irmãos que manifestam, né, tem dons de mestre, de ensino, né, que são ricos na palavra de Deus. Buscar aprender de Deus, buscar ter experiências com Deus. E no momento oportuno, no momento certo, o Espírito Santo ele vai nos trazer a memória, ele vai nos trazer a consciência aquilo que é preciso para então liberar no momento oportuno, no momento necessário. Ele que vai nos trazer a lembrança no momento certo para expressar a Deus, manifestar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é o Senhor, é o Espírito Santo, nosso Senhor, o Espírito Santo que vai trazer para nós, vai trazer para nossa memória a palavra de Deus no momento certo. Amém? Se você ministra a palavra, se você é um ministro do evangelho, se você é um conselheiro, se você é um libertador, vai ter momentos que você vai estar com alguém que você vai precisar liberar uma palavra. E é o Espírito Santo que vai trazer à sua memória aquilo que precisa ser dito, amém? Glória a Deus. Também é o Espírito Santo que concede a todo cristão poder para viver de forma vitoriosa e testemunhar da glória de Deus. Aleluia. Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Até os confins da terra, em Joinville, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Piauí, Amazonas, todos os confins do Brasil e de todas as nações. Então, nós recebemos poder, autoridade através do Espírito Santo e através disso nós seremos testemunhas de Cristo em todos os lugares onde o Senhor nos levar até os confins da terra. Glória a Deus. Também é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós falamos isso no começo aqui, é o Espírito Santo em nós que vai testificar essa paternidade de Deus, a filiação de Deus. É no nosso espírito. Lá em Romanos 8 nos fala sobre isso, que o próprio Espírito Santo testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E aqui é importante, né, esse versículo lá de Romanos 8, versículo 16 e 17, que fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros, né, com Cristo Jesus. Eu acho importante falar isso aqui. Se nós somos herdeiros, co-herdeiros e queremos viver, experimentar, né, da glória de Cristo, nós também vamos participar das suas dores, dos seus sofrimentos. E muitas vezes nós vemos aí, infelizmente, pessoas, né, que só desejam manifestar e receber da glória, das bênçãos, das mãos do nosso Senhor. Mas é importante saber que se nós vamos ser herdeiros da glória, nós também vamos passar por aflições, tribulações, sofrimentos, mas nada que com Cristo, com o Espírito Santo, com o amor de Deus Pai, nós não possamos vencer. Amém? Glória a Deus. Também é o Espírito Santo que vai nos ajudar a orar, e Ele mesmo, em muitos momentos da nossa vida, é Ele que vai orar por nós. Glória a Deus, né? Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 8 também, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vai ter momentos que a nossa alma vai estar atribulada, vai ter momentos que nós vamos estar passando por ataques, dificuldades, por processos, né? Vamos estar sendo ali espremidos, né? E é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Vai ter momentos que nós não vamos saber como orar, vai ter momentos que vai faltar palavras, mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar
a orar. E a palavra fala que o próprio Espírito Santo, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, né? Glória a Deus pelo amor do Espírito Santo, né? Jesus é lindo. Jesus se entregou por nós na cruz, né? Jesus derramou seu sangue na cruz. Glória a Deus. Mas olha a missão do Espírito Santo aqui, que essa aula é dedicada ao Espírito Santo. Olha o amor do Espírito Santo. Olha a missão do Espírito Santo. E aqui eu até assim, meu coração fica quebrantado, né? De ver que às vezes nós passamos a nossa vida, os dias tão corridos, são tantas coisas, né? Nós mulheres temos tantos afazeres, cuidamos da casa, do marido, né? A escola dos filhos, é o ministério, são as nossas causas pessoais, são tantas coisas. E às vezes nós sequer perguntamos para o Espírito Santo, sequer lembramos que ele está ali do nosso lado. Quantas vezes, né? Quantas vezes? E veja só, ainda que a gente não lembre do Espírito Santo, ainda que a gente não ore, ainda que a gente não diga, Espírito Santo, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Espírito Santo, por não me deixar cair. Obrigada por me sustentar. Ainda que a gente nem lembre de falar para o Espírito Santo, ser grato a Ele, Ele não nos abandona. Ele nunca nos abandona. Haja o que houver. Já parou para pensar sobre isso? Quanto é lindo, valoroso, precioso demais a riqueza da missão do Espírito Santo na nossa vida. É lindo, né? Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu amigo. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar comigo e com os meus irmãos. Obrigada por não nos deixar nunca. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Ele é maravilhoso. Também mais uma das missões do Espírito Santo é que ele nos ajuda a guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha pecar. No Salmo 119, no versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Glória a Deus. O Espírito Santo, quando você for ouvir uma palavra, quando você for orar, ore, Espírito Santo. Guarda em mim, Espírito Santo, essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra venha como um selo no meu coração, para que eu não venha cair. Para que quando eu vier a ser tentada, Espírito Santo, me traz a memória, a palavra do Senhor. Me sustenta, Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Aleluia. Então, minhas irmãs, olha como é maravilhoso, como é lindo o Espírito Santo, como é maravilhoso o Espírito Santo, é maravilhoso orar e dizer, Espírito Santo, controla todo o meu ser controlado, ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas existem algumas condições para isso, vamos ver? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim, ó, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus! Então, olha só, primeiro a ser salvo é o Espírito, o nosso Espírito. Então, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, como único e suficiente Salvador, nosso Espírito é o primeiro a ser salvo. E nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós. Então, veja só, quem não tem esse selo do Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, não vai conseguir discernir. Às vezes nós vamos viver coisas que nós vamos compartilhar, às vezes com familiares, pessoas que não têm o Espírito Santo, eles não vão entender, vão achar que é loucura. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a discernir as coisas de Deus,
a palavra de Deus, viver o verdadeiro evangelho de Deus. E as pessoas não vão entender. Às vezes o Espírito Santo vai nos ajudar, vai dizer assim, perdoa o teu abusador, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa aqueles que te traíram, aqueles que te caluniaram. Vai lá e oferta, abençoa. E às vezes as pessoas ao redor vão dizer, nossa, você tá louco, como você vai perdoar quem te abusou? Como que você vai perdoar quem te caluniou? Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos discernir as coisas através do Espírito. Não é na carnalidade. E as pessoas que estão, às vezes, ao redor, que não têm a mesma consciência, não têm a mesma revelação, não vão conseguir compreender. Porque a mente, a consciência, o espírito não está ativado, não tem vida com Cristo, não tem comunhão, então não vai conseguir discernir, não vai conseguir entender. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo, nós, porém, temos o Espírito de Deus dentro de nós, e é Ele que vai nos dar revelação de coisas que só são discernidas pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Uma outra situação também é que nós devemos submeter a nossa vontade, eu devo submeter a minha vontade ao senhorio de Jesus e permanecer obediente a Ele. E nós vemos isso na palavra de Deus quando nos diz assim, ó, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, é forte, hein? Como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está lá em Romanos 6, do versículo 12 em diante. Vejam só, meus irmãos, o nosso corpo, o nosso ser precisa glorificar ao Senhor. Nós não podemos nos deixar sermos instrumentos de pecado, de injustiça. Ao contrário, se nós somos filhos do Senhor, precisamos ser obedientes à palavra, obedientes a Cristo Jesus e colocar o nosso corpo à disposição do Senhor, de Cristo, para manifestar obras de justiça. Glória a Deus. Não podemos nos deixar sermos dominados mais pelo pecado. Precisamos resistir, orar, nos submeter a Deus. A palavra de Deus diz: se submeta a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos nos submeter ao Senhor, e as tentações, os dardos inflamados do maligno não vão ter autoridade sobre a nossa vida, não vão nos atingir. Se nós elevarmos os nossos pensamentos ao nível do Evangelho, da palavra de Deus, a mente de Cristo, pensamentos malignos não vão poder subsistir dentro da nossa mente, não vão poder fazer morada dentro de nós, porque dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus, o Espírito, da verdade, que não vai nos deixar perecer, não vai nos deixar cair. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar, e não há demônio, não há espírito que possa ser maior do que o Espírito Santo de Deus, que é a mente de Cristo em nós. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo também é que nos ajuda, nos ensina que nós devemos nos manter sempre com um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Está lá em 1 Timóteo. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Então, veja só, o Espírito Santo vai nos ajudar a manter nosso coração limpo, sincero, a nossa consciência em paz com a palavra de Deus. Uma fé sincera, glória a Deus, né? Precisamos ser sinceros em tudo aquilo que fizemos, né? Também é o Espírito Santo que vai nos ajudar, vai nos ensinar que nós devemos também confessar os nossos pecados para alcançar a misericórdia de Deus. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então o Espírito Santo, ele vai nos instruir. Se você quer uma vida transformada, uma mente renovada, se você quer viver uma vida com Cristo, com Deus, ser expressão e manifestação de Deus na terra, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai trazer para a luz da sua consciência
pecados ocultos, situações que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, que você vai precisar fazer um caminho de volta, para que você possa, então, ser curado, viver uma vida de plenitude no Senhor para encontrar a misericórdia de Deus. E olha só, que é uma chave: quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, confessar e abandonar, são duas coisas: confessar e abandonar, não fazer mais, né? Encontra misericórdia, glória a Deus. Então, se nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas para sermos curados de um problema, é necessário nós confessarmos para o irmão, um pastor, pastora, um líder, alguém que caminha com você, que tem uma vida no altar, uma vida de santidade, que apresenta frutos maduros no Senhor, né? Um discipulador, alguém que caminha com o Senhor. Busque ajuda. Ore com essa pessoa, peça para que essa pessoa ore com você, para que você seja liberto, para que desligue das regiões celestiais, do mundo espiritual, tudo que possa te ligar, né? Tudo aquilo que possa ser uma legalidade, uma permissão para que espíritos malignos venham agir na sua vida através desse pecado. Então, se você tem né? Se arrependeu de forma genuína, verdadeira, sincera, você entende que aquele pecado separava você de Deus, e agora você não faz mais, agora você deseja, né, abandonar esse pecado, né? Confesse isso para alguém, né? Confessou para o Senhor no seu quarto secreto, aleluia, você foi perdoado. Mas agora, Senhor, além do seu perdão, eu quero ser curado, eu não quero mais fazer isso, eu quero abandonar, eu quero tirar das mãos de Satanás toda a permissão para continuar agindo na minha vida. Peça aqui alguém, né? Ore com você, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Lá em 1 João 1,9 também fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus, né? Tiago também nos fala sobre confissão. Tiago 5, o versículo 14 e 16, que nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, devemos confessar e orar uns pelos outros para sermos curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus, aleluia. Também sobre o Espírito Santo, que nós precisamos também trazer à nossa memória, o entendimento, que muitas pessoas têm atitudes negativas com relação ao Espírito Santo, como, por exemplo, resistir ao Espírito Santo. Atos 7 nos fala isso, né? Muitas vezes o povo é rebelde, obstinado, com coração duro, né? Ouvido obstinado. Olha só, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Convido você a ler o livro de Atos, tá? Atos 7. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ser livre do pecado. A nossa carne é fraca e fazemos coisas muitas vezes sem querer, e ao mesmo tempo não fazemos as coisas boas. Nós vemos isso em Romanos 7, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um exemplo para nós, um homem iluminado, abençoado, né? Assim como os outros apóstolos. Nas suas cartas, Paulo fala isso em Romanos. Olha só o que Paulo diz: sem que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Portanto, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha como isso é forte. É o Espírito Santo que vai nos ajudar em tudo, amados. É o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Porque quantas coisas boas, quantos atos, atitudes, coisas que nós gostaríamos de fazer, de vencer na nossa carne, e nós não conseguimos. E coisas que nós não gostaríamos, pensamentos que nós não gostaríamos de ter, esse nós temos. Quantos gestos, palavras, atitudes, que depois nós dizemos, meu Deus, desculpa, nós fizemos que nós não gostaríamos de fazer. Olha como nós precisamos do Espírito Santo. Todos os dias, em todos os momentos. É Ele que vai nos ajudar. Nas nossas fraquezas, né? Então, na vida cristã, nós dependemos do Espírito Santo para tudo, para tudo. Não tem como dizer que eu sou cristã, não tem como dizer que nós somos de Jesus
sem depender do Espírito Santo. Não tem, nós precisamos buscar. Se você não tem vida com o Espírito Santo, busque, clame, Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, me ajuda, eu quero uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Então, nós precisamos dele. Nós precisamos depender dele para tudo. Se nós quisermos viver, vencer o pecado, ter uma vida de vitória, se nós quisermos ter, manifestar a glória de Deus, nós precisamos sim da comunhão com o Espírito Santo. Nós não vencemos pecado com as nossas próprias forças. Não, nós precisamos do Espírito Santo, que ele nos ajude, que ele nos traga revelação, entendimento de todas as coisas. Amém? É possível entristecer o Espírito Santo, né? Nós vemos isso lá em Efésios 4, convido também vocês a ler, Efésios 4, versículo 30 ao 32, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sim, é possível entristecer o Espírito Santo. É possível entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados. O Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, tão generoso, tão bondoso, tão paciente. Olha, meu Deus, gente. É só o Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar nos momentos de crise, de dificuldade, gente. E nós precisamos, olha só, aqui fala: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Nós entristecemos o Espírito Santo através dessas coisas. Misericórdia. Nos perdoa, Espírito Santo. A gente não sabe o que faz. Nos perdoa, amado. Nos perdoa. Também nós podemos ver, tem mais alguns versículos, né, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, se vocês quiserem também ler um pouco mais a respeito do Espírito Santo, né, que nós vemos aí no livro de Atos, nós vemos como os apóstolos, né, Pedro, Paulo, todos eles, né, eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Eles faziam aquilo que o Espírito Santo dizia. E nós, às vezes, queremos fazer as coisas do nosso pensamento, da nossa vontade, nem oramos, nem perguntamos, Espírito Santo, o que o senhor acha? É para mim? É para mim parar? É para mim fazer? Em que lugar é para mim ofertar? Em que obra? O que o senhor quer que eu coloque a mão? O Espírito Santo é o Senhor mesmo que está pedindo, né? Nós nem pedimos, não falamos, não oramos. Mas vejam só, se nós for olhar, ler, né, com atenção, meditar no livro de Atos, nós vamos ver na história da igreja, né, como aqueles homens, eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo, eles não faziam nada, sem consultar o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, nós podemos ver também, para a gente encerrar, Lucas 4, nós vemos aí o próprio Senhor Jesus, né? Nosso amado Jesus lindo, precioso, que ele era ungido pelo Espírito Santo para evangelizar, libertar e pregar. Olha só, Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Também é o Espírito Santo, Deus nos dá dons através do Espírito Santo. Que lindo, né? Através do Espírito Santo para cada um dos seus filhos. Então, minha irmã, você pode orar: Pai, Abba, Pai, me abençoa com os dons do Espírito Santo. Abençoa, Pai. Eu quero manifestar o reino de Deus. Eu quero abençoar vidas através dos dons que o Senhor tem para mim, conforme a minha vocação, meu ministério, meu chamado, meu propósito eterno, Pai. Assim como o corpo humano, assim como o nosso corpo tem muitos membros para poder funcionar, para mim poder estar gravando esse vídeo aqui, né? Eu preciso do meu cérebro, minha boca, minha língua, minhas mãos, né? Minhas pernas para mim estar sentada, tudo, todo o meu corpo
para funcionar nesse momento aqui, em tantos outros da minha vida. Assim somos nós no corpo de Cristo. E nós vamos precisar dos dons. Então, olha o Senhor, Pai, através do teu Espírito Santo, entrega os dons e olha o Senhor. O Espírito Santo vai te dar direção de quais os dons você precisa e ore por isso. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Que alegria fazer esse vídeo para vocês. Então, assim, pra gente estar encerrando, nós poderíamos falar muitas coisas, mas nós já estamos aí, meu Deus, né? 45 minutos de vídeo, de aula. Mas eu creio que vai ser um vídeo, assim, quem assistir, quem ouvir, vai ser ministrado. O Espírito Santo é maravilhoso, poderíamos falar muito tempo sobre o Espírito Santo, né? Mas eu creio que aqui já vai dar para saber, né? Desvendar algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Então, nós temos que ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, mas nossa vida precisa ser ajustada, nós precisamos ter um relacionamento, a nossa vida precisa do Espírito Santo para a gente produzir frutos maduros para ajudar outras pessoas, para ajudar as nossas irmãs, os nossos irmãos, nossos familiares, né? Nós precisamos buscar no Senhor, nessa vida de comunhão, os frutos do Espírito Santo, né? E os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, bondade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso nós lemos lá, vamos poder, lá no livro de Gálatas 5, nos fala sobre os frutos do Espírito. Ore ao Espírito Santo, clame a Ele, clame ao Senhor. Espírito Santo, eu quero os teus frutos, eu quero manifestar os teus frutos. Espírito Santo, eu quero as tuas revelações, interceda por mim, meu amigo, quando eu estiver fraca, quando eu estiver angustiada, Espírito Santo me sustenta na minha fraqueza. Espírito Santo, conduz os meus passos, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, agita o meu ser. E eu creio que você vai ter experiências gloriosas com o Espírito Santo. Amém? Eu te incentivo, te estimulo nesse momento a orar, né? A orar, clamar ao Espírito Santo. Que você possa ter um relacionamento ainda mais íntimo e mais profundo com aquele que tem a missão preciosa, gloriosa de estar comigo e com você até o fim dos tempos, para sempre. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E se você foi edificado por essa aula, esse discipulado a respeito do Espírito Santo, seria muito edificante se você curtisse, compartilhasse, comentasse, né? Vai estar abençoando o meu ministério e com certeza vai abençoar muitas outras vidas. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.